E você não teme a escassez de mão de obra qualificada, especialmente no campo das engenharias, que dê sustentação a esse processo de desenvolvimento sustentável que nós estamos iniciando nesse momento? Já há sinais claros de escassez de engenheiros, escassez de médicos. Você está fazendo uma pesquisa sobre escassez de médicos. Mas o Brasil também ele reage às vezes. Por exemplo, a gente lançou uma pesquisa sobre educação profissional que mostra que nas 6 maiores metrópoles brasileiras, entre 2004 e 2007, você deu um salto no estoque de pessoas com qualificação profissional. Então, deu um salto que eu não esperava. Então, quer dizer, o brasileiro também dá, assim, o Brasil, e aí pode ser, eu não sei bem se são as firmas privadas, se é o governo estadual, federal, não sei bem o que é. A pesquisa não tratava disso, mas a gente viu esse salto. Então, o Brasil, ele gera resultados assim, que você não espera. O Brasil surpreende a gente. Quando você não espera que a desigualdade caia mais, eu confesso que eu já tinha perdido a esperança. Falei, isso é uma constante da natureza brasileira, faz parte da paisagem. Nem lá no Rio de Janeiro tem o Pão de Açúcar, aqui tem... Desigualdade faz parte da paisagem, não. Tá? Começou a cair, ainda é muito alta, e então eu acho que a educação profissional, que é uma solução de curto prazo, rápida, etc., a gente vê coisas acontecendo. Mas, por outro lado, o jovem está sendo atraído para fora do mercado fora da escola, para o mercado de trabalho da escola formal. De 18 a 24 anos, caiu 7,5% nas 3 últimas PNADs. Então tem os desafios vão se movendo, né? E no campo da energia e da infraestrutura, você acha que estamos caminhando no sentido de resolver esses gargalos que se apresentam aí no nosso horizonte? Temos um plano, mas tem que ver a implementação do plano, tem que ver, o diabo mora nos detalhes, né? Se a coisa está indo para frente ou não está. A gente tem um plano na área de energia, na área de infraestrutura, logística, que são os que travam o crescimento. Eu também não é muito a minha área, mas eu não tenho uma visão clara de que a gente está conseguindo. A gente tem um plano, através do PAC. Agora, por exemplo, eu tenho visto, por exemplo, na área de saneamento, que é mais a minha área social. O Brasil estava bastante estagnado, nas 3 últimas PNADs deu um salto, deu um avanço. Não acho que seja PAC, porque eu acho que é muito cedo para ser efeito do PAC, mas pode ser criação do Ministério das Cidades, alguma coisa está acontecendo. Então, o que eu acho que é interessante do Brasil, do ponto de vista de quem está observando a cena, acompanhando, é que ele está sempre surpreendendo a gente. Que você pensa alguma coisa, traça um cenário e ele sempre te surpreende. Mas, Nery, os críticos do atual governo apontam baixo investimento como um problema. E ao compararem o Brasil com outros países emergentes, observam que a nossa taxa de investimento, embora tenha crescido, continua baixa comparativamente. Como é que você, como economista, analisa esse aspecto? Eu acho que é verdade, a nossa taxa de investimento é menos de 20% do PIB, taxa de poupança. Na China é 40%, na Índia também é em torno disso, um pouco menor. Então a gente tem, de fato, o brasileiro não é um grande poupador. O Estado tem que investir, poupança externa, que gera uma série de distorções ou de fragilidades. E eu não sou otimista em relação à taxa de poupança no Brasil, que vai financiar esse investimento. Poupança no termo das famílias. Porque eu acho que, vamos dizer, se a desigualdade continuar caindo, como eu espero que continue a cair, se a taxa de juros cair, como a população vai ficando mais velha, as incertezas estão diminuindo no Brasil. Então, fatores demográficos, renda, etc., todos apontam que o brasileiro que já poupa pouco, talvez poupe menos ainda no futuro. Eu só tenho uma visão um pouco mais otimista, quer dizer, então a minha visão sobre a poupança no Brasil, acho que é uma grande questão, é um gargalo, como você disse, muito importante. Agora, eu acho que se a gente computar como poupança o fato de que eu botei o meu filho na escola, que está acumulando capital humano, né, educação, ou que o brasileiro até está indo às Casas Bahia comprar um computador, e aquilo é um bem de investimento.
só que é da família. Então, talvez aí o retrato é um pouco menos complicado do que o retrato das contas nacionais. Você falou de passagem aí que o brasileiro vai viver mais. Essa é uma tendência mundial, as pessoas melhorando de vida, vivem mais. Você considera que será necessário em breve ou a médio prazo promovermos uma reforma da Previdência Social no Brasil, de forma a equilibrar as contas? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tem descuidado nesse aspecto. A gente poderia... Eu acho que a gente está dando um tratamento previdenciário, transferindo renda para a população mais idosa, além da gente tem um tratamento de país europeu, sendo mais pobre que o europeu em relação à previdência, e não tendo uma população tão idosa, mas teremos no futuro, que é uma grande vitória. Mas eu acho que o Brasil não tem cuidado bem dessa área. É verdade, você descobrindo pré-sal, você crescendo mais, etc., as coisas tendem, o processo de formalização, a se equilibrar, mas eu acho que a gente realmente, em relação a esses dois pontos que você levantou, a questão da poupança e da previdência, de fato, são gargalos, e eu acho que o grande inimigo do Brasil é uma certa complacência, achar, a gente avançou muito, mas achar que a gente já está num estágio, não, a gente está no meio do caminho, falta... pelo menos chegar até o outro patamar, e ainda falta, e você precisa cuidar dos detalhes desses grandes números. E você, quando compara o Brasil com os países do chamado grupo dos BRICS, Rússia, Índia e China, você fica otimista nessa, digamos, concorrência mundial? Como é que nós estamos no plano internacional, comparando a nossa economia, o estágio dela, com a desses outros países? Eu acho, obviamente, a gente está crescendo menos do que a China e do que a Índia. Nesse momento, até a nossa taxa de crescimento é maior do que a da Índia. Foi maior no último dado que a Índia, mas foi atípico, talvez, proximidade de eleições, etc. Mas o que eu acho é o seguinte, o primeiro ponto é que se você comparar os PIBs, o crescimento do PIB, que é o que 99 entre 100 economistas olham, a gente, de fato, está tomando uma goleada deles há algum tempo. Mas se você olhar a renda domiciliar, que as pesquisas do PNAD pegam, aqui no Brasil, as PNADs andam mais fortes que os PIBs. O crescimento de renda do brasileiro pelas pesquisas domiciliares é mais forte. Lá é o oposto. Então, o tamanho da goleada depende do tipo de placar que você usa. Como eu sou um usuário da área social das PNADs, eu acho que o Brasil está melhor do que, nessa comparação, do que a maioria dos economistas acham. Além disso, a desigualdade aqui está caindo, lá está aumentando, embora aquela é muito alta, mas ela está em queda. Então a gente está incorporando milhões de pessoas ao mercado, não só porque o bolo está crescendo, mas está crescendo com mais fermento nas classes mais baixas, que estão se transformando nessa nova classe média. E eu acho que a qualidade do nosso crescimento é melhor, pelo menos, do que a chinesa. Por quê? Primeiro, somos uma democracia, né? Essa casa aqui sabe... Isso a gente sabe que virar a democracia não foi uma coisa simples. Viramos a democracia, a economia parou de crescer, você tem que aprender a ser democracia. Aprendemos, já temos a maioridade democrática, né? Nunca tivemos um período tão longo de democracia. Eles vão ter que fazer essa transição. Na China, a Índia é uma democracia, mas é uma democracia assim, mais complicada. Eu acho que o Brasil tem instituições, coisas mais consolidadas. A gente tem um tratamento do meio ambiente melhor do que a China, que é a ovelha negra de fuligem. A gente tem um tratamento trabalhista, a gente não está concorrendo, predando, dando um salário de miséria para os trabalhadores. Então, eu acho que, no fundo, o Brasil, a gente tem a qualidade, não a quantidade, a qualidade do nosso crescimento é melhor do que a deles. E acho que tem um grau de sustentabilidade nisso. Se você não predar o meio ambiente, você ser democracia, a gente tem eu estava até agora discutindo com o pessoal da União Europeia e tal. O Brasil é como se fosse uma grande União Europeia pelo tamanho, só que todo mundo fala a mesma língua, come a mesma comida. Tem um grau assim que é uma coisa que a gente não valoriza muito. A gente não tem conflitos étnicos.
Assim, eu acho que em relação à China, em relação à Índia, em relação à União Europeia, eu acho que a gente tem ativos muito interessantes. Agora, o problema de nós aqui no Brasil é que a gente não olha muito para o futuro. A gente, vamos dizer, nos termos da fábula da cigarra e da formiga, do La Fontaine, a gente está mais para a cigarra do que para a formiga. Embora, ou seja, a gente está cantando, adoramos cantar e aproveitando o verão. Agora, precisa te poupar para o futuro, fazer a reforma da Previdência, etc. Nós precisamos desenvolver o nosso lado formiga também. Formiga, né? Mas eu acho que tem uma certa metamorfose. Metamorfose aí, né? Então, e eu acho que a gente tem que realmente olhar mais para o futuro, quer dizer, para o Brasil ser realmente o país do futuro, não no sentido pejorativo, mas no sentido real, como já estamos fazendo, a gente tem que olhar para o futuro com uma certa cuidado, né? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Como vocês puderam assistir, eu entrevistei o Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e o tema da nossa conversa foi a inclusão social que estamos vivendo nesse momento, nesse ciclo virtuoso da economia brasileira. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.